Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O que significa a palavra mordomo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a palavra mordomo ocorre umas poucas vezes, mas na maioria desses casos, essa palavra se refere a alguém que administra uma casa. É uma pessoa responsável por todo o funcionamento de uma residência. Porém, no Antigo Testamento, a função do mordomo era de um gestor. Ele tinha a responsabilidade de administrar não somente assuntos domésticos, mas também os bens do seu senhor. Ou seja, era uma pessoa que tinha grande habilidade de administração. E no Antigo Testamento, você percebe que um gestor ele tem algumas características interessantes. Primeiro, a posição do gestor ou do mordomo era de grande responsabilidade. Em Gênesis 39, verso 4, lemos sobre José o seguinte: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então perceba, a posição dele é de grande responsabilidade, porque ele administrava os assuntos domésticos e também os assuntos, as questões financeiras do seu senhor, do seu chefe, diríamos assim. Outro detalhe, o mordomo, ele sabia muito bem que o que havia sido confiado a ele pertencia ao proprietário. Ele era fiel em saber que mesmo ele administrando muita coisa, aquilo não pertencia a ele. Essa característica você pode ler em Gênesis 24, 34 a 38. E uma outra característica do trabalho de um mordomo ou de um gestor no Antigo Testamento, diz a Bíblia que se esta relação de confiança fosse rompida, ele era imediatamente dispensado. Essas características nos mostram que se o mordomo nos dias do Antigo Testamento tinha grande responsabilidade em administrar as coisas do seu senhor, você, como mordomo de Deus, precisa também ser responsável em administrar tudo aquilo que Deus confiou às suas mãos. O mordomo no Antigo Testamento se identificava com o seu patrão, a tal ponto de que as ações do mordomo ou do gestor estavam unidas com as ações do seu chefe. Ou seja, o mordomo, o gestor no Antigo Testamento, ele só agia de acordo com a maneira como o seu senhor agiria naquela situação. Eles estavam, diríamos assim, afinados um ao outro. E eu lhe pergunto, amigo ouvinte, você está afinado com Deus para que você possa, na sua função de gestor, agir como Deus agiria na administração dos recursos que Deus te deu? Lembra que Deus deu a você o tempo, os seus talentos, os seus recursos financeiros, o seu corpo. Você tem administrado essas coisas que Deus confiou a você. Você tem agido em relação a esses bens da mesma forma como Deus age na administração dos mesmos? Esta é a pergunta que deve ficar na sua mente hoje, para que você possa avaliar se está ou não sendo um bom gestor de Deus. Amanhã veremos um pouco agora do significado de mordomo ou gestor no Novo Testamento. Que Deus lhe guarde e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.